Começa agora Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, sob o olhar intercessor de São José, iniciemos nossa manhã em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto ouvinte, você é uma pessoa livre ou você tem alguma realidade que te escraviza? Para você saber se você é uma pessoa livre, você precisa medir o grau, o nível do seu desapego. Desapego das coisas do mundo, desapego das pessoas, desapego de si mesmo. Nós precisamos trabalhar isso. A nossa fé precisa ser cada vez mais untada com este óleo benfazejo que o Espírito Santo nos concede, que é o óleo da liberdade, do desapego, a pessoa livre. Acho bonito quando atendo as pessoas que dizem: eu me desapeguei, eu aceitei. Porque muitas pessoas estão em depressão. A depressão é um sinal sintomático. É sinal de que atrás da tristeza, deste gesto de amuar dentro do quarto, de querer a escuridão, de ficar inerme sem fazer nada, profundamente isolado, tudo isso tem uma raiz no nosso orgulho, que não sabe perder, porque nós somos apegados. Geralmente a depressão tem uma causa no apego. Não estou dizendo que é tudo. Quando você não aceita um prejuízo econômico na sua vida. Eu tenho atendido muitos empresários que perderam tudo nesta crise, que voltaram ao início de tudo. Às vezes perderam até a casa de família porque fizeram a bobagem de hipotecar a casa para obter recursos e empréstimos no afã de acudir às situações. Perderam tudo. Mas muitos dizem: perdemos tudo, mas não perdemos a fé. É o desapego daquilo, o desapego da vida cômoda, do dinheiro que você tinha, e agora a quebradeira econômica te colocou lá embaixo. Tem que recomeçar tudo, do alicerce da casa. Tem que recomeçar. Quando você tem essa liberdade, isso facilita. Agora, no dia de finados, conversando com algumas pessoas, e muito rapidamente no cemitério, a gente percebe que as pessoas que amam de verdade desapegam dos mortos. Porque o apego não é amor. Quando nós somos apegados demais às pessoas, nós até atrapalhamos a liberdade das pessoas e adoecemos a nossa. Assim, o Evangelho nos ensina a renunciar aos apegos. Apego às pessoas, apego aos bens, apego às coisas do mundo. A pessoa encontra-se com Jesus Cristo, o coração fica cheio de grandes bondades, mas a pessoa não consegue desapegar da cachaçada, dos vícios, de perca de tempo. Você começa a sofrer porque não dá conta de servir a Deus de verdade. Aí você fica querendo servir a dois senhores, aí não funciona. Você quer servir o mundo, mas quer servir a Deus. A nossa igreja tem muita gente que está com o pé atolado no mundo e com o outro tentando caminhar manquitolando dentro da igreja. Isso não funciona de maneira alguma. Nós precisamos servir a Deus de verdade. Esta deve ser a nossa propositura, servir a Deus de verdade. Um sacerdote, por exemplo,
que gosta das coisas do mundo. E hoje é tão fácil encontrar sacerdote, pessoas da vida religiosa, que estão imersos também nas coisas do mundo. Quer servir a Deus, mas quer servir ao mundo. E aí depois reclama quando as pessoas questionam as suas posturas. Nós, sacerdotes, não podemos ter o coração dividido entre as coisas do mundo e as coisas sagradas. Então, o sacerdote que quer ficar servindo ao mundo, que não quer se apresentar como padre, que quer viver uma vida secular, é melhor deixar o ministério, porque ele vai ajudar a igreja, não contaminando a igreja com uma vida dúbia, uma vida imunda. Isso não funciona. Nós estamos chegando num tempo que precisa separar o joio do trigo. Ah, mas isso é moralismo. Não é, porque para Deus não existe vida dupla. Não existe você servir a Deus e servir a Ele. O Evangelho diz claro, não podeis servir a dois senhores. Nós precisamos desapegar das coisas do mundo. Todos nós, leigos, religiosos, sacerdotes, seminaristas, quem fica apegado às coisas do mundo não dá conta de servir a Deus. Aí começa a viver toda uma situação de frieza, não dá conta de rezar adequadamente, o padre que está com o coração no mundo não dá conta de ter unção na missa. Basta você olhar a maneira como um sacerdote celebra para você sentir se ele tem unção, se ele tem realmente convicção daquilo que ele está a fazer no altar, ou se ele está ali apenas como um ator. É claro que o sacramento vale, mas o sacerdote precisa ser uma pessoa que tenha unção, que as suas palavras estejam em conexão com aquilo que você vive no dia a dia. O leigo, a leiga, as pessoas que vão à igreja, os católicos, precisam ser fiéis. E que adianta? Você vai à igreja, mas depois o dia a dia seu é de injustiça, é de mentiras, é de desonestidade, corrupção. Isso não funciona. Ou sim ou não. Para Deus não tem meio termo. E as pessoas que vivem com uma perna lá no mundo e outra aqui nas coisas de Deus, elas não são felizes, não têm paz e não podem crescer espiritualmente. Vamos contemplar um versículo do Evangelho de hoje. O Evangelho da missa desta quarta-feira é Lucas 14, 25 a 33. O último versículo que nós vamos escutar deste Evangelho diz o seguinte: do mesmo modo, a palavra de Jesus, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. E aqui quando Jesus fala renúncia de tudo o que tem, sobretudo das coisas mundanas, que nós somos agarrados a elas. Quanta coisa mundana nós cristãos carregamos e a gente quer justificar. Você fica bêbado, você usa droga, você é uma pessoa desregrada em tantas coisas e quer justificar isso, como se isso é uma coisa boa, fosse uma coisa saudável na sua vida. Não dá, nós precisamos buscar a santidade de maneira justa, correta, como a Bíblia nos ensina, como a tradição da igreja prega para nós. Não dá para você viver uma vida de mentiras, uma vida dupla. Você é comunista e quer ser católico. Como pode isso? Outro dia eu conversava com alguns jovens com essas ideias estranhas que buscam ir nas universidades, nas escolas técnicas. Os jovens nem sabem o que é comunismo, nunca estudou nada sobre isso, é comunista. Você tem que largar isso. O comunismo ele é ateu, ele é contra a igreja, contra a família, contra a fé, contra Deus. Como você vai admitir na sua vida essas coisas? Renunciar a essas ideologias, essas coisas que nos afastam de Deus e abraçar a doutrina social da igreja. Se você quer ajudar os pobres, quer fazer o bem, praticar a justiça, a doutrina social da igreja. Procure as encíclicas dos papas, os livros da Santa Sé que falam da justiça social. Ali está tudo que você precisa para fazer o bem em favor dos pequenos, dos pobres, dos esquecidos. Que Deus nos ajude
no caminho da nossa liberdade. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Deixa Cristo libertar a sua vida de todos os apegos e de todas as misérias. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pela intercessão de São José, ajuda-nos com teu Espírito para que sejamos homens e mulheres livres, livres para te amar, livres para te servir. Afasta de nós, Senhor, toda a sombra do desapego. Ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos te amar e servir em verdade, em luz e em paz. Que nada neste mundo nos afaste de ti. Amém. Pela intercessão de São José, seja abençoado você, sua família e seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães.